imaginar um celular que está um pouco longe da torre. Ele, quando você está próximo, você recebe a informação bem tranquilo, bem límpido, né? Quando você começa a se afastar, você começa a ter interferência. Então, na nossa vida, o normal seríamos ter prosperidade, saúde, né? Sucesso, felicidade. Quando nós estamos muito fora disso, é porque tem alguma coisa errada. Entendendo que felicidade aqui não é perfeição, não vai existir perfeição no mundo 3D, pode esquecer, né? No mundo tridimensional, esse mundo que nós vivemos aqui, não existe perfeição. Se existir perfeição, como diz o Hellinger, nós não evoluiríamos. Então, para nós não evoluirmos, precisamos atingir o máximo da evolução. Se você atingir o máximo da evolução, o mundo tridimensional já não precisa mais, não é mais necessário para você. Então, nós entendemos, dentro dessas terapias, um certo grau de espiritualidade. Entendemos que o ser humano evolui e que para ele evoluir precisa haver desequilíbrios para que ele possa andar. Para nós andarmos, se você ficar em equilíbrio, você não sai do lugar. Precisa criar um desequilíbrio para frente para você sair andando. Nós estamos tão acostumados com o andar que nós não percebemos o desequilíbrio que nós causamos. Se você for uma pessoa com os pés no chão, você não sai do lugar. Precisa ter um pé no chão e o outro no ar para poder andar. Então, pessoas muito pé no chão não saem do lugar. Agora, os dois pés no ar também é meio perigoso. Então, eu preciso estar sempre estar evoluindo, sempre estar em movimento. No mundo 3D, assim funciona. Então, ser feliz, próspero e saudável significa que eu estou bem dentro do meu ciclo evolutivo. Quando eu tenho uma doença, quando eu tenho um revés, é como se isso estivesse trazendo algo para mim, exigindo algo de mim. O ser humano entende isso como punição, entende isso como, podemos chamar de castigo, como falta de sorte. Não entende que muitas vezes um grande trauma, um grande problema, está exigindo de você uma mudança. Dentro dessas terapias, nós entendemos que um câncer muitas vezes vem para fazer mudanças profundas na sua vida. Se você conseguir fazer, talvez o seu corpo consiga se curar. Se você não fizer, você desiste. Um ataque cardíaco, né? Um infarto, um empresário que não para de trabalhar, muitas vezes é um sinal de alerta dizendo: se você não parar, nós paramos você. Muitas vezes um infarto é movido por uma grande dor no nível emocional. O AVC também é visto dessa forma. Quando o sangue ele não pode circular dentro de você, normalmente existe um problema familiar que você não está dando conta. Quando você consegue olhar para isso, você auxilia na restauração do seu corpo. Você encosta a porta lá para nós. Quando você não entende isso, você sobrecarrega esse sistema, esse seu sistema, muitas vezes biológico, com mais um conflito. Por que comigo? Por que agora isso acontece? Então, ao invés de ir para a solução, você aumenta o problema. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é mais ou menos por aí. Também nós não somos donos da verdade, mas nós percebemos que com essa visão sistêmica, muitas vezes nós conseguimos dar comandos para esse sistema para que a pessoa consiga sair. A grande contribuição da constelação é que ela mostra que nós estamos à mercê de uma consciência de grupo, contra a nossa vontade, que imaginava que nós somos um indivíduo e tudo acontece conforme a gente quer. Então, o livre-arbítrio, nós imaginamos que nós podemos seguir a nossa consciência individual e fazermos conforme esta consciência. Mas se você perceber, muitas vezes você faz bem diferente do que você quer. Porque tem uma consciência de grupo atuando sobre você. E é isso que a constelação veio trazer à tona. Então, o Hellinger percebeu que eu sou um indivíduo e eu tenho uma certa autonomia sobre a minha consciência. Porém, essa autonomia é muito menor do que a gente imaginava. E a consciência de grupo, que era algo que estava no oculto do aparente,
é muito mais forte do que eu imaginava. A consciência de grupo pensa nós, a consciência individual pensa eu. A consciência de grupo não hesita em tomar você em benefício do grupo. E muitas vezes você é o boi de piranha. Alguém não sabe o que é boi de piranha? O boi de piranha era usado no Mato Grosso, nos locais onde tinha muita piranha. Então precisava passar com a tropa num rio e tinha piranha. Se passar com a tropa, vários bois iam ser mordidos e poderia ser que acontecesse um estouro aí, né? Então se pegava o boizinho mais fraquinho, mais doentinho, aquele que de repente não iria aguentar a viagem, sangrava ele e fazia ele passar no rio, as piranhas iam para esse boi e o resto da tropa passava. A ovelha negra da família normalmente é o boi de piranha. E todos nós gostamos de pegar aquele irmão que é o da pá virada e sobrecarregar essa pessoa ainda. E não entendemos que ele é que está sendo comido pelas piranhas. E a gente acha que é esse irmão que está destruindo a vida do pai e da mãe. Como que ele pode ser assim? Onde já se viu? E nós não entendemos que ele está tentando mostrar algo para a família com esse destino difícil dele. Então, quando nós entramos numa terapia com uma constelação, ou a gente sai daquela ideia mágica infantil de que os outros são o problema, ou a gente não tem solução. Foi visto isso já dentro da psicologia. A constelação traz essa visão do grupo e mostra para nós como este grupo é forte e nos influencia. Então, esta é a grande contribuição do Hellinger. E este homem, o Bert Hellinger, é o criador da constelação da forma como nós a conhecemos. Os primeiros consteladores, eles usavam o que chamavam de escultura familiar. Então, eles já perceberam que muitas vezes, só de pegar o cliente e colocar o pai, a mãe, o avô, o tio, a tia, o cônjuge, os filhos, e pedir para ele colocar essas pessoas como se fossem estátuas, já ajudava ele. Isso se chamava escultura familiar. Eram as constelações rudimentares. O Hellinger começou a perceber que essas pessoas que eram pegas e colocadas ali, brincando de estátua, começavam a ter sensações. E essas sensações, essas intuições faziam sentido. Uma pessoa que estava ali representando o pai, de repente era permitido ela falar, ele dizia: eu estava representando o pai e me deu uma forte dor no peito. Então se perguntava para a pessoa, ela dizia: meu pai teve um infarto no mês passado. O Hellinger começou a perceber que essas pessoas estavam trazendo informações inconscientes, eles não conheciam, o representante não conhecia o pai. Então ele começou a perceber que cada representante começava a entrar em sintonia com quem ele representava. E que existia um campo, que ele chamou de campo ciente, campo que sabe, que permitia que essas informações vinham à tona. Então ele começou a usar isso e começou a estruturar o que ele chama de constelação sistêmica. O que seria uma constelação? Você imagina um conjunto de estrelas, e cada estrela é um membro do seu sistema. Qual estrela você é e quais são as estrelas que te influenciam mais? Os astros, você sabe que são influenciados pela gravidade. Nós somos influenciados energeticamente pelas pessoas que fazem parte da nossa constelação. Então, colocar a sua constelação é perceber com quem eu estou fazendo relação. Quem me influencia mais? Com quem eu estou enredado? Com quem eu estou emaranhado? Quando você coloca a sua constelação, você acessa aquilo que está no oculto do aparente. Porque o aparente do aparente você dá conta com sua mente objetiva. O aparente do aparente é você acordar de manhã cedo e o seu pneu está furado. Então eu percebo que eu preciso trocar o pneu. E você troca o pneu.
O grande problema é que se faz 3 dias ou 5 dias que todo dia de manhã o seu pneu está vazio. Então precisamos entender o que está no oculto do aparente. E é o 5º dia que você se atrasa para ir para a empresa. Um dia é o pneu, outro dia é a bateria, outro dia é você acordou com dor de cabeça, outro dia o relógio não tocou. O que está por trás? Será que você realmente quer ir trabalhar mesmo? Ou será que você tem um pepino tão grande lá que você está achando um jeito de se atrasar? É o que a gente chama de LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Coitado do caminhoneiro, né? Que ficava trocando a marcha do caminhão com aquele pé toda hora. Lembra? Quem conheceu o caminhão antigo sabe o peso que é aquilo. E eu não vi nenhum caminhoneiro ser afastado do serviço por lesão por esforço repetitivo na embreagem. Mas tem gente que faz um serviço tão chato que ele não aguenta mais, está ali só por causa do salário, ele continua querendo ir, mas o corpo diz, eu não vou mais não. E aí se enche de dor. Então nós começamos a perceber que nós somos psicossomáticos. E se nós entendermos que nós podemos somatizar o que acontece no nosso sistema, aí fechou. Você consegue entender um pouco o que é uma constelação. Então nós entendemos que eu sozinho posso somatizar algo dos meus traumas e ao mesmo tempo eu posso somatizar algo do meu sistema. Somatizar é trazer para o soma, para o corpo. Psicossomático, eu trago da psique para o corpo. Um tempo eu acreditava que 70% das doenças eram psicossomáticas, hoje eu acredito que é 100%. Até uma topada que você dá numa pedra com o seu dedão, se você prestar bem atenção, você descobre por que você deu a topada. Você derruba um celular no chão e racha o celular no meio. Você percebeu, você vai ver o que aconteceu algum tempinho antes. E normalmente nós encontramos. Conforme a parte do corpo afetada tem uma conotação. Quando nós acessamos, nós podemos desprogramar. Porém, não é uma panaceia para todos os males. Tem situações que desafiam e tem situações que não se encontram o caminho e talvez exista uma necessidade ainda de aprimorar esta ferramenta ou outras. Não existe nada no mundo 100%. Assim como não existe nenhuma religião que conhece a verdade total. Isso não existe. Isso é uma falácia. Mas nós conhecemos algumas leis que podem nos ajudar a evoluir. Assim como algumas religiões conseguem te aproximar de uma espiritualidade onde você se identifica. Então não existe nenhuma terapia 100%, não existe nada 100%. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Mas essa nossa verdade pavimenta e estrutura a próxima. Os enganos de hoje nos levam para os acertos de amanhã. Através da física quântica, hoje nós já sabemos que comprovação científica também é só uma história. Através da física quântica se comprovou que nós interferimos nos elétrons. Imagina no experimento científico. Então, mesmo o experimento mais controlado tem a influência do pesquisador e das pessoas envolvidas. Nós criamos aquilo que a gente acredita. Então, muitas das coisas que estão no nosso mundo material são criadas por nós. E muitas vezes nós criamos também os nossos problemas, por causa da forma como nós vimos um determinado acontecimento. Através dessas terapias nós percebemos que as coisas não é o que acontece que traumatiza, mas a forma como foi visto. Um exemplo disso: você está saindo da sua casa de manhã cedo e presencia um atropelamento com fratura exposta. Isso pega você em cheio, vai ficar nervoso ou nervosa e vai correr, vai se envolver, de repente vai ter que se sujar de sangue, ajudar a carregar. Ou você está saindo de casa e assiste na TV que alguém foi atropelado. Ou você foi trabalhar e nem ficou sabendo que alguém foi atropelado na sua rua. Qual dos acontecimentos te afetou mais? Qual que te afetou de forma mediana e qual que
A não ser que você seja muito sensitivo, que percebeu que alguma coisa aconteceu na região, você nem vai ser afetado. Mas mesmo assim, presenciar é muito pior. Para quem assiste o atropelamento é visto de uma forma, para quem atropelou é de outra, e para quem foi atropelado então é de outra. Então depende de cada um. É fácil dizer, meu irmão é um problema lá em casa. Mas você não passou pela gestação que ele passou, pelas dificuldades que ele passou, e nem é o número de irmãos que é ele. Ele pode estar identificado com alguém anterior. Então aqui nós começamos a desmontar essa ideia prepotente nossa de que nós sabemos das coisas. Também nós desmontamos a ideia de que existem pessoas boas e ruins. Aqui nós podemos dizer que existem pessoas mais traumatizadas e menos traumatizadas. O cara que estupra alguém é um pouco mais traumatizado que aquele que mata, ou vice-versa. Aquele que é mais normal tem menos trauma. É só isso. Você no lugar do cara, do bandido, se fosse criado daquela forma, ou se viesse naquele mesmo sistema, poderia ser um pouco pior que ele. De repente ele, com as condições dele, conseguiu se virar. Todos nós temos um pouco de distúrbio. Nós só precisamos entender que se o seu avô, seu pai, seu irmão, seu tio ou seu padrasto te abusou, é porque ele tem algum desvio e algum trauma que fez com que ele mexesse com você. Quando nós começamos a pensar assim, nós começamos a curar. Agora, quando a gente acha que esta pessoa é uma pessoa ruim, eu não tenho solução. E o abusado precisa primeiro do conhecimento para depois se livrar do trauma. Ficar culpando os outros ou metendo gente na cadeia vai até resolver de uma determinada forma, não resolve o seu trauma. Por isso que o que sofre bullying, ele troca de escola e continua sofrendo bullying. Quem sofre bullying tem problema na família. Precisa curar, senão ele vai sofrer bullying em tudo que é lugar que ele for. Não adianta ficar punindo os que fazem o bullying, porque esta pessoa atrai. Assim como o abusado também. Toda vítima atrai o seu agressor. O sistêmico provoca isso. Nós provocamos inclusive acidentes. Tem pessoas que são ótimas para serem assaltadas ou para bater carro. Então nós precisamos perceber o que é que está acontecendo comigo. É lógico que tem algumas situações esporádicas, mas tem gente que está toda hora fazendo a mesma coisa. Então, nesta visão, as terapias começam a mostrar uma outra visão para nós e tentam mostrar de outra forma aquilo que aconteceu. Quando existem duas pessoas que brigaram, o Helen diz, existe a posição de um. Então vamos imaginar meu pai e minha mãe brigar. Existe a posição do meu pai, existe a posição da minha mãe e existe a posição certa, que não é nenhum nem outro. E também não é a sua. Se você tem a sua opinião, também não é a certa. Você vai estar... O ser humano não consegue captar o que realmente aconteceu. Então, quando nós trabalhamos numa terapia, nós mexemos na história, naquilo que se percebeu e se dá uma outra informação, um outro ponto de vista. O outro ponto de vista pode te libertar de um conceito, de um preconceito. Quando ele te liberta disso, você tem uma nova forma de ver. E isso é que cura. Não ficar passando a mãozinha. Você queria abortar seu filho porque engravidou antes de casar, procurou não sei quem, mais não sei quem, porque estava surtado. Agora o seu filho é drogado, não sabe por quê, e você fica contando para ele que você ama ele. Então é mentira. O que traumatizou ele foi o primeiro momento, onde você não queria. Na terapia nós mostramos para ele, num primeiro momento, eu não te queria. Então ele entende por que ele sempre está procurando se colocar em risco para que a mãe o aceite. É como se ele dissesse, mãe, agora eu estou em perigo de vida, você me salva. É isso que cura. Quando este filho entende que naquele momento a mãe estava surtada com problema, não valorizava a vida e nem conhecia ele, então o ideal era
abortar para ela, e aquilo que marcou ele, quando ele entende isso, e que agora a mãe voltaria lá atrás e não faria o aborto, agora ela entende que foi o melhor, assim ele tem condições de se curar. E se ele realmente está dependente, agora ele tem condições de procurar uma ajuda para se desintoxicar e liberar o vício. Mas só fazer tratamento, a matriz que faz com que ele procure o perigo não foi resolvida. Então precisa se desprogramar uma programação onde eu não sou bem-vindo. Este homem, quando traz à tona onde está o conflito inicial, ele pode desmontar os conflitos na vida dele. Um homem rejeitado pela mãe assim vai ter tendência a ser rejeitado pelas mulheres. Ele não sabe por que ele vai para um casamento, e aí ele vai criando uma situação tão insustentável para a esposa que 5 anos depois ela manda ele procurar o caminhão que ele caiu. E um homem assim muitas vezes tem 3, 4, 5 mulheres, e para ele a vida é um problema, porque as mulheres são todas iguais. Na verdade são, todas elas se comportaram como a mãe dele. Onde é que está o problema? Precisa resolver lá com a mãe. Não existe culpado. A mãe surtou porque de repente ela também foi rejeitada. Mas a cura é trazer o que realmente aconteceu. E nós trazemos o que aconteceu de forma um pouco mais verdadeira. Então é a verdade que cura, não uma história bonita que eu conto depois. Até aí tudo bem, gente? Dá para fazer uma prova já ou não? Quando nós falamos em constelações, o que é o sistêmico? Então, o sistêmico é o grupo de pessoas que fazem parte da minha maior influência. O Jung já falou no inconsciente coletivo. Então, é lógico que o planeta Terra tem um inconsciente coletivo que é influenciado por cada consciência que habita esse planeta. Só a psicologia já sabia. O Hellinger só mostrou que também existe um inconsciente coletivo de grupo familiar. E quando você se casa com alguém, você entra nesse grupo familiar. E essa pessoa que se casa contigo entra no outro. E talvez o seu casamento liga 2 grandes grupos. Então você nunca sabe exatamente quem é que está influenciando mais. Porque de repente você entra no grupo familiar do seu marido e você fica mais sob a influência desse grupo. Você deixa seus pais e vai morar com ele. Essa influência é maior. Mas de repente ficou para trás um grande trauma seu com seu pai e com a sua mãe. Você vai levar o problema junto. E aí o seu marido não entende porque ele não consegue fazer a parte dele. Porque você queria se livrar do seu pai. E então sobrecarrega o marido inconscientemente. E o marido que imagina que é melhor que o sogro vai se ferrar. Isso é terapia. Se você acha que seu sogro é um fracasso, cuidado. Porque você vai piorar um pouco a situação. Isto é o que a gente chama de ordem. O genro vem depois. Só tem uma coisa que eu digo que você nunca vai superar o seu sogro. Ele deu à luz a sua esposa. Você não vai conseguir fazer isso. E os nossos pais fizeram isso com a gente. Eles deram à luz a nós. Então nós não vamos superar eles nunca. Por que nós não superamos? Porque a vida não tem valor, não tem nada que se compare à vida. Você pode fazer o que quiser, que não tem dinheiro que pague a vida. É algo sagrado. Você só consegue compensar dando netos. E mais ou menos ainda, né? Não queira ser melhor. Você pode vir depois. Você só pode fazer algo se você tiver a consciência de que você só está mais alto porque você está sobre os ombros dos seus pais. E os seus pais sobre os ombros dos avós. Se você imaginar que você pode ficar nessa altura e os seus pais não precisam existir, o tombo vai ser muito grande. Não importa o que aconteceu com seus pais. Na época deles, isto de repente foi pesadíssimo. E você no lugar deles talvez teria feito um pouquinho pior. Assim como você também é grande diante dos seus filhos. E os seus filhos cairão se eles não entenderem que eles estão sob seus ombros. E é esse o nosso desejo, que eles vão. Então esse grupo sistêmico, ele nos influencia e muitas vezes nós precisamos definir quem é esse grupo.
Quem é que está realmente influenciando este meu problema? O meu problema financeiro, o meu problema de saúde, o meu problema de profissão, o meu problema de relacionamento. Quando se coloca uma constelação, vai se olhar se isto é sistêmico. Muitas vezes se percebe, isso não é um problema sistêmico, isso é uma situação de sua vida, isso não tem a ver com o sistêmico, é um negócio mal feito que se fez mesmo. Mas hoje a gente percebe que sempre tem um envolvimento sistêmico, porque nós não fizemos nada que não é motivado por uma necessidade sistêmica. Então este grupo, chamado sistema, por que ele é tão ligado assim? Alguém tem alguma ideia ou não? Vamos fazer uma participação aí? Quem acha que sabe por que esse grupo é ligado? Por que esse grupo tem que ter essa ligação? Por que não é cada um por si? Ninguém se arrisca? Fala, Benedito. Parcialmente é. Por que a genética existe? As mulheres inconscientemente procuram os melhores homens para ter os seus filhos. Os animais fazem isso. A vantagem, né, uma cachorrinha que escapa da sua casa, ela vai procurar na rua e faz uma fila de cachorros, depois ela seleciona qual é o melhor. Porque ela percebe que é o mais líder, que é o mais forte. Seres humanos não podem fazer isso. Antigamente, a mulher inconscientemente procurava aquele que conseguia trazer mais alimentos para alimentar os filhos. Por isso que muitas mulheres não conseguem se olhar para um homem que não tem onde cair morto. Mulher mais ou menos curada vai perceber que este homem precisa dar conta da família. Então é normal que você hoje, no mundo capitalista, perceba que uma condição financeira é desejada. Mas muitas vezes, se o seu paizinho foi um fracasso e você julgou ele, se o seu pai era alcoólico e você julgou ele, você vai achar um igual, porque você precisa aprender algo. Então a biologia tem um custo, tem uma necessidade. A biologia faz com que um homem que vem de uma família onde só tem filhos homens, inconscientemente procure uma família onde tem várias mulheres, ou de preferência só mulheres, para que ele tenha a chance de ter filhos homens e mulheres. E a mulher vai procurar esse homem porque ela também quer a contrapartida. Isso é biologia. E a gente acha que a gente foi simplesmente eu que escolhi. No fundo tem um motivo. Biologia tem peso, mas não é determinante. Eu também vou procurar no grupo algumas coisas para melhorar o grupo. Mas eu vou melhorar a pergunta: por que esse grupo tem que ser melhorado? O ser humano percebeu que se ele ficar sozinho, ele tinha muito pouca chance de sobreviver. É só você imaginar as feras que habitavam a Terra. Então o ser humano era um dos mais frágeis. Quanto tempo você leva para se virar sozinho? Quando você nasce? O bezerro nasce e levanta sozinho em poucos minutos. O ser humano depende dos pais 6 meses, no mínimo. E os outros 6 meses ele vai engatinhar para o perigo. Então o ser humano, se ele não fosse dependente, não tivesse o grupo para defendê-lo, ele não iria para frente. Então esse grupo criou leis que o Hellinger percebeu, que chamou de leis do amor, um amor profundo, não é um amor romântico, onde estas leis fazem com que o grupo sobreviva. Só que para que essas leis sejam respeitadas, existe um acordo tácito. O acordo tácito é aquele que a gente não combina nada e aconteceu naturalmente. É o que você faz com um amigo. Você encontra um amigo, você se dá bem com ele, você vai jantar, um dia você paga, outro dia ele paga, isso é um acordo tácito. Você não escreveu lá, para ser meu amigo tem que um dia eu pagar. Ninguém faz um contrato assim, que nem contrato de aluguel. Mas você percebe que se você vai jantar com esse amigo, só você que paga, você começa a perceber que esse cara está se aproveitando de mim. Daqui a pouco rompe a amizade. Então, nesse grupo é como se fosse sendo criado um acordo tácito, onde nós percebemos que se não for respeitado algumas leis, esse grupo não vai a lugar nenhum. E esta consciência começou a perceber que ela precisa exigir isso.
Nós não sabemos bem o porquê, mas essa consciência, ela vela por esse grupo. Então é melhor botar um boi de piranha e salvar a maioria do que pôr todo mundo em risco. E o boi de piranha, ele normalmente diz, eu vou. E a gente acha que não. É aquela filha que diz assim, eu tenho que cuidar dos meus pais. E fica para benzer tormento, não se casa. E aí depois, quando ela está bem velhinha, os pais já morreram, e ela não tem filhos, não tem netos. Quem mandou ela fazer isso? Normalmente, é uma dívida inconsciente. Por que normalmente era pego o filho mais novo para cuidar dos pais? Por que se estabeleceu essa ordem? Porque quando vem o mais novo, todos os outros já contribuíram e ajudaram a família. O mais novo é o que veio pesar. Imagina, você é o 15º filho, não tem nem lugar na casa, todo mundo tem que abrir um espaço para você, todo mundo está trabalhando e você é o último e não precisou ajudar ninguém. Então, normalmente, você que veio quando seus pais já eram mais velhinhos, vai ficar cuidando para compensar. É natural. Por que religiosamente se colocava o primogênito como o responsável e líder da família? Questão de ordem. E já viram primogênita na Bíblia? Já viram? Então aí já começava uma quebra de ordem quando nascia uma mulher mais velha. Já tinha o machismo, tinha a religião e tinha o que a gente chama de necessidade de força. Por que o pai esperava um primogênito? Porque ele ia para a guerra, porque os homens se arriscavam muito e morriam cedo. Então era bom ter logo um filho homem que, se acontecer algo comigo, já tem um substituto. Se nascia uma mulher, era normal rejeitá-la. Mas a segunda é esperada mulher para ajudar a mãe. Eu estou falando da época antiga. E isto ficou. Aqui na sociedade ocidental, ainda tem a necessidade do filho homem passar o nome do pai para frente. Isso é outro problema. Então, sistemicamente, se entende que existia um motivo de sobrevivência, mas que se tornou uma lei meio sem entendimento que gerou confusões. Este grupo procura se manter através desses acordos tácitos e que com o tempo precisariam ser renovados, mas de preferência que fossem entendidos. Então o que acontece? São 3 leis que se percebe: pertencimento, compensação e ordem. Você nasceu nesta família, você tem direito de pertencer. Você nasceu neste grupo, você tem que dar a sua parte. O equilíbrio de dar e receber. E também receber a sua parte. E se você nasceu neste grupo, tem alguém que nasceu antes de você que é maior que você. E alguém nasceu depois é menor. São essas 3 leis. Mesmo que não nasceu. Oi? Mesmo que não nasceu. O que não nasceu precisa de um lugar. Aqui a gente entra no pertencimento. Então a gente acha que aquele bebê que durou 3 meses no ventre materno e não veio, era só um feto. E aí a gente vê que esse bebê ficou 3 meses no ventre materno, o feto, a mãe perdeu, 3 meses depois ela engravidou de você. E aí você veio, e você não sabe que sua mãe estava grávida, e você não sabe que você não se encontra. Parece que você não é você. Se coloca a constelação e nós percebemos que você só está aqui porque o seu irmão cedeu o lugar. Morreu para você estar. Se ele tivesse sobrevivido, a sua mãe estaria gestando ele e não engravidaria de você. A sua consciência sabe disso. Seu inconsciente. E você é leal a ele. Enquanto isso não vem para o consciente, você não entende porque na empresa que você trabalha, sempre tem um outro na sua frente. E parece que você ajuda ele a ser promovido e você fica. O que significa isso? Que essas pessoas têm direito a pertencer. Quem nasceu e quem não nasceu. Quem morreu, quem ficou, cada um tem o seu lugar.
O grande problema é que muitas vezes um excluído, o outro que veio depois vai ocupar o lugar dele e vai representá-lo. Então o excluído é o cara que deu o problema, que nós dizemos, você não pode pertencer, você é um cara problemático, você não faz parte da família, tiramos ele, jogamos para fora, dali a pouco o outro se senta ali. E então nós vamos ter que jogar esse outro para fora também, e assim vai. O grande problema é que começa a se multiplicar essas situações. Esta é a lei da exclusão. O Hellinger diz, toda vez que você exclui alguém, outro vai representar. Por isso que você muitas vezes não se acertou com seu pai e agora está com problema com o marido, mas já faz tanto tempo e você não lembra. Se não é com o marido, é com o filho mais velho. Eu trabalhei uma constelação esses dias, onde o pai ficou viúvo, se perdeu, gostava muito da mulher, a mulher era o braço direito, esse homem se perdeu, começou a beber, começou a procurar outras mulheres e se atrapalhou todo. A filha leva ele para a casa dela e começa a tratar ele como se ela fosse grande, queria corrigir o pai. Num dos surtos, o pai pega um pedaço de pau e bate na cabeça dela. Ela ficou muito magoada com o pai e esse homem foi parando de casa em casa de filho até que ele morreu. E todos falando mal desse homem. Ninguém entendeu que esse homem se perdeu quando a mulher morreu. Quer dizer, uma demonstração de amor e de dependência da esposa. Aí ela veio constelar o filho mais velho, que era agressivo, que era depressivo, que era violento. E quando nós colocamos a constelação, fomos perceber qual era o problema real, o pai dela. Quando terminou a constelação, ela disse, então agora o espírito do meu pai não vai mais incomodar meu filho. É mais ou menos assim. Só que não é o espírito do pai, é a sua necessidade de olhar para o pai e dizer, meu pai, como você amava minha mãe. Chegou a se perder, se tornou até agressivo e terminou sua vida de forma muito difícil. Então esse filho só estava dizendo, olhem para o meu avô. Pasmem. Quando eu terminei de falar isso para ela, ela disse, o meu pai era padrinho dele. Entende? Então são vínculos que se criam e nós não percebemos. Esse filho está representando o avô. Enquanto não se olha para o avô, ele vai representar. Que culpa o filho tem? Aqui não se trata de culpa, se trata de necessidade do sistema seguir junto. Não olho para o meu avô, vão olhar para mim. Mas o filho não sabia. Então nós precisamos perceber que essas leis não foram inventadas. O Hellinger percebeu em terapia que é assim que acontece. Aqui também funciona a hora que quer, sabe? Tudo aqui é meio... acho que deve ser a bateria que enfraquece. Ou de repente eu estou apontando demais. Quando nós falamos então de pertencimento, todos têm direito a pertencer. Precisa entender que nós não estamos dizendo aqui que não importa o que você fez, você tem direito a receber as honrarias do grupo. Não. Se você matou, você precisa assumir as consequências do que você fez. Quando nós jogamos você para fora, nós ajudamos você a assumir as consequências. Quando nós dizemos, você é nosso irmão e você matou, você continua sendo irmão, mas de repente você vai sair para a cadeia. Isso é contigo, com as consequências que você adquiriu. Mas nós não paramos de contar que ele é nosso irmão, porque estamos com vergonha que ele foi para a cadeia agora. Dá para entender mais ou menos? Se nós jogamos ele para fora, um outro representante vai representar ele mais para frente. Um filho, um tio, um sobrinho. É mais ou menos assim. Então, sempre que tem um problema, nós podemos olhar, ver se tem algum excluído no sistema. Aqui um caso muito comum. Um homem deixa uma mulher, está noiva de uma mulher, deixa ela, se encanta com uma outra e se casa com ela, sua mãe. E você nem sabe muito da história. De repente sua mãe contava essa história até com certo deboche, o pai também, que a noiva ficou lá, tinha o enxoval pronto. Contam como se fosse uma vantagem. Mas esta mulher não se casou mais. Ficou com muita raiva. Foi enganada. A filha começa a brigar com a mãe.
como se fossem duas adolescentes. Se coloca a constelação e percebe que a filha está em sintonia com a noiva que o pai abandonou. Por que a filha se volta contra a mãe? Porque a mãe precisa olhar para esta noiva, numa constelação nós fizemos isso, e dizer para a noiva: graças ao seu destino, ao seu abandono, eu tenho a minha família agora. E o noivo precisa olhar para ela e dizer: eu deixei você e fiquei com ela. Esta mulher precisa dizer para a noiva: você foi a primeira e eu sou a segunda. Quando faz isso, a filha não precisa mais representar a noiva do pai. Eu já trabalhei com pessoas que a filha já tinha sido abandonada por 2 noivos, não no altar, mas representando a noiva do pai. Quando ela entendeu isso e quando ela olhou para a noiva do pai, ela chorava. Uma filha assim se identifica com a noiva e não pode tomar a mãe. Quando se coloca a noiva no lugar, aí ela pode tomar a mãe. É um negócio muito interessante. E assim também acontece se você se casa com um homem ou com uma mulher que já teve filhos com outro homem ou com uma outra mulher. Se você, vamos imaginar o caso da mulher, né, que é mais difícil, parece que as mulheres têm mais dificuldade nesse sentido por causa do ninho. A mulher é mais, eu quero proteger o meu ninho. O homem é mais de estar por aí, então parece que ele se acerta mais com o ex, embora tenha alguns que têm muita dificuldade. Mas vamos imaginar a mulher, ela se casa e esse homem deixou uma mulher com 2 filhos, talvez já criadinhos. Então ela se casa e agora ela tem um terceiro filho dele, mas ela é o primeiro. Esse menino é leal aos irmãos do primeiro casamento. Se a segunda mulher não reconhece o primeiro vínculo, ela prejudica o filho. Quando a mulher reconhece o primeiro vínculo e diz: eu sou a segunda, e para eu ter a minha família, uma mulher ficou sem o marido e 2 filhos ficaram distantes do pai. Quando ela entende isso, ela pode ser a segunda e o filho fica liberado. Mas esse filho vai ser sempre muito leal aos 2 irmãos, mesmo que racionalmente ele brigue com os irmãos por lealdade à mãe. Então, se você tem filhos de um segundo matrimônio e tem alguém que foi abandonado lá, muito cuidado, porque os seus filhos podem estar carregando problemas dos outros por lealdade. E se você fizer a inclusão, você liberta, porque precisa reconhecer. Não precisa ser perfeito, mas precisa dizer: eu entendo que eu só tenho este marido ou esta mulher porque alguém lá atrás não deu certo no relacionamento. Ao invés de eu criticar que aquela mulher era uma megera, eu preciso dizer: olha, pelo fato de você ser uma pessoa difícil de lidar, é que ele deixou você. Se você fosse uma pessoa como eu acho que você deveria ser, eu não teria o meu marido ou minha esposa. Olha como a gente interpreta de forma meio errada. Então esse é o processo de pertencimento. Eu incluo. Quando eu incluo, o representante pode ocupar a cadeira dele. Dá para entender até aí? Eu só dei alguns exemplos. Nós temos muitos exemplos de exclusão que complica o sistema. A segunda lei, vamos lá. Vou comprar outro. Olha lá, dá quase para ver. Se vocês ficarem bem em sintonia, vocês enxergam. A segunda lei é a compensação. É o equilíbrio entre dar e o receber. Então, num grupo assim, se só 2 ou 3 pessoas entram com a parte do dar e os outros todos recebem, vai haver um grande desequilíbrio. Então eu preciso contribuir com algo e eu preciso receber. Se eu só contribuo, eu vou desequilibrar. Se eu só recebo, eu vou desequilibrar. Num grupo entre iguais, nós precisamos estar meio em sintonia. Eu pago o almoço hoje e você me paga amanhã. Né? Se eu não aceito, só eu pago, eu crio um desequilíbrio e eu posso fazer com que a pessoa não vá mais almoçar comigo. Quem tem um pouco de citocômetro, se só o outro paga, você diz: não, o cara
não vou mais sair porque só ele que quer pagar. Não é assim que a gente faz? Pessoas normais, né? O aproveitador, ele adora esse tipo de coisa. Mas aí, de uma forma ou de outra, vai haver desequilíbrio. Entre iguais, o ideal é que nós fazemos uma troca. E para que você tenha um relacionamento, você precisa se disponibilizar a receber. Tem gente que não quer receber. Aquela pessoa que diz, eu não consigo ficar devendo, são pessoas difíceis de se relacionar. Ela não quer receber porque não quer entrar no jogo. Então, muitas vezes eu preciso receber porque assim eu fico devendo e aí eu... Tá? E muitos de nós, é muito perigoso. Se eu receber, depois eu não sei se eu vou conseguir contrabalançar. Dá para entender um pouco isso ou não? É aquela pessoa que a gente vai trabalhar o Psyche, né? Quando a gente faz o Psyche, é uma técnica onde a gente diz, diga, é fácil para mim receber, dar amor aos outros. Perfeito, a pessoa consegue e a gente testa no corpo, é verdade. Agora, quando diz, é fácil para mim receber amor dos outros, next. 80% das pessoas não consegue receber amor dos outros. E está procurando um relacionamento. Ela entra no relacionamento só se entregando. Não vai funcionar. Vai ser abandonado. Então precisa curar essa parte de eu posso receber. Por que nós não conseguimos receber? Porque muitas vezes no nosso sistema faltou algo e nós tivemos que aprender a se virar sozinho. Quando nós aprendemos isso, nós não queremos depender. Quando nós não dependemos, nós prejudicamos os relacionamentos. Aquela mulher que diz assim, meu marido é um banana, lá em casa é eu que tenho que fazer tudo. Mas se achar um homem que faz tudo, ela não se interessa, porque daí ela para de mandar. Alguém riu, né? Então é aquela mulher que reclama do marido, porque ele não faz. Mas o marido já foi procurar uma mulher forte, porque a mãe dele já era mandona, ele aprendeu que é bom, porque funciona. Então ele já vem com um sistêmico de procurar uma mulher forte. E a mulher forte não quer um cara forte, porque senão ela vai brigar. Mas daí chega uma hora que ela cansa. E aí ela queria um homem dentro de casa, mas daí já é tarde. Dá para curar um pouco, né? Mas não muito. É aquele homem, né, que quando bate alguém lá na frente, alguém está mexendo na porta, quem levanta para ver se é bandido é a mulher. Depois, vai lá ver. É. Se for perigoso, então, daí é ela que vai resolver mesmo. Esse já está até na inversão de ordem aqui, tá? Então, o equilíbrio entre dar e o receber é mais ou menos assim. Nós temos que cuidar, porque entre iguais, o ideal é que fique mais ou menos equilibrado a troca entre dar e o receber. Porém, quando eu estou diante de alguém superior, não tem como eu equilibrar. Quem é o superior? Meu pai e minha mãe. Não tem como eu devolver para eles o que eles me deram. Por mais que você se acha o gás da coca, você não vai conseguir. Nem que seu pai tenha te dado em adoção, você não consegue. Porque ele te deu a vida. Você não consegue ter a vida por si só. Não tem nenhum outro homem na face da terra e nenhuma outra mulher. Teria que ser esses dois. O pai sozinho ou a mãe sozinha não conseguiria. Então, para os pais, você deve a vida que não tem valor, então sempre você vai ficar em dívida. Não tem como compensar. Nós só podemos equilibrar um pouco quando, a partir de nós, a vida continua através dos netos. Por isso que a sociedade realmente cobra filhos. Com uma certa razão. Senão, a raça humana terminaria. É lógico que hoje, pelos limites populacionais e por algum motivo, a Terra está bem cheinha. Então, também, talvez até por uma noção de ecologia, nós talvez temos que ter um certo controle. Mas não fique dizendo por aí que o seu avô e o seu pai e a sua mãe eram muito ignorantes, não faziam controle de natalidade. Eu já vi gente falar isso e ele era o último filho. Já pensou se o pai fizesse controle de natalidade? Na constelação dele eu tive que dizer que bom que seu pai não fez, né? Mas ele se achava o professor universitário, porque ele
Já estava com 40 anos e não tinha filhos ainda. Onde é que já se viu? Tem que ter planejamento. O pai dele com 40 anos já estava segurando o neto. Lógico, talvez agora ele, mas era um trauma. Ele era um dos últimos filhos, a mãe logicamente não queria. Então ele estava contentando indiretamente a mãe, não dando filhos. E quando ele nasceu, a mãe quase morreu. Então era lógico que ele não queria que a esposa engravidasse, porque senão ela vai morrer. Trauma. E ele se achava o intelectual. Nós somos assim. Tá? Nós somos assim. Um filho adotivo na situação. O que tem? Por exemplo, ele precisa do pai. Então, um filho adotivo, quando ele é adotado ele é dado pelo pai e pela mãe para uma outra família, significa que precisou de 4 pais. Mas esqueçam aquela idiotice de que pai é quem cria. Experimente criar alguém que não foi gerado para ver se você consegue. Então, pai e mãe é quem gera, e de repente eles geraram, mas não têm condições de criar. Aqui não é porque nós somos melhores, mas muitas pessoas são drogados, têm conflitos tão sérios que não dão conta dos filhos. Então eles geram e de repente precisam ir para uma outra família. Isso é uma necessidade sistêmica. Se você é o adotivo, precisa olhar para os pais que geraram e dizer sim, graças à dificuldade que vocês tiveram, que nós temos esse filho hoje. Mas nós não somos melhores que vocês. Nós somos diferentes. Em alguns quesitos. Muitas vezes tão diferentes que nós somos estéreis. Então nós só temos um filho porque de repente vocês tiveram outro tipo de problema. Nós 4 juntos fizemos um bom trabalho. Desta forma nós temos solução com o filho adotivo. De forma diferente, nós estamos aqui com essa menina adotiva, a mãe era uma prostituta, o pai era um drogado. Tem futuro? Os filhos vão ser leais aos pais. E lá na frente você vai cuidar ou de uma prostituta ou de um drogado. Aí você vai ter que se virar. Porque esse filho, se você não considerar os pais dele, ele vai trazer o excluído para dentro da sua casa. Então, quando você adota, tem algum motivo para você adotar. Sistemicamente somente adote se você estiver olhando para a criança. Se você estiver adotando porque você e sua esposa são estéreis e não consegue viver sem filho, não adote. Esta é uma dor de vocês. A criança não pode vir suprir uma deficiência de vocês. Vai dar problema. Só um minutinho. Esta é a orientação sistêmica. Agora, se você adotar porque esta criança precisa de pais e nós não temos filhos, mas nós estamos entendendo que agora nós não somos os pais, nós somos os pais adotivos e vamos adotar porque a gente tem essa disponibilidade. Mas não para suprir a minha dificuldade de não suportar não ser pai. Principalmente se um dos dois é estéril e o outro não. Tudo bem? Muito frio aí? Só frio. Márcio, eu acho que tem 22, 21. Se quiser deixar um só ligado agora, eu acho que ele suporta, porque agora está mais fresco à noite também. Isso. Senão daqui a pouco elas estão com hipotermia. Quando um dos dois no casal, olha o equilíbrio entre dar e o receber, tá? Por que muitos casais adotam e depois se separam? Quando o filho está um pouquinho grande, se separa. Então vamos imaginar assim, a mulher é estéril e o homem quer muito um filho. Então essa mulher adota para agradar o marido. Ou vice-versa, o marido é estéril e a mulher adota para agradar o marido. O marido adota para agradar a esposa. Aqui a criança está sendo usada, eu sinto muito, mas esta é uma verdade, nós não suportamos muitas vezes a nossa dor e nós queremos, de uma forma, informar para nós mesmos que, eu estou fazendo algo bom, mas inconscientemente eu estou numa fraqueza, não suporto, tenho dificuldade para admitir que eu sou estéril, então vamos para uma solução, muitas vezes, usando o que a sociedade precisa, que a gente adote também. Por isso que precisa trabalhar primeiro para depois adotar. Esta mulher que abriu mão de ter os filhos biológicos dela por causa do marido estéril,
ela está dando mais. Entende? Ela está abrindo mão de ter filhos biológicos, porque ela poderia, por causa que o marido é estéril. Quando ela faz isto, e o marido consegue suportar que ele é a parte frágil e vai receber mais do que pode dar, dá para continuar. Mas normalmente ele não suporta. Alguns homens estéreis, quando a mulher começa a chegar aos 35, ele começa a arrumar um problema para se separar, para ela ir procurar outro homem. Trabalhei vários casos assim, tanto de homem como de mulher. A mulher também, quando percebe que não vai conseguir engravidar mesmo, muitas vezes ela arruma uma confusão para que o marido vá procurar outra. Eu já tive um caso onde ela até trouxe uma amiga, que era bem atirada para dentro de casa, e ela ia fazer compra e deixava o marido e ela cozinhando. E aí quando eu disse, mas você arrumou uma amante para o seu marido? Não, mas a minha amiga é muito... Daí depois ela começou a rir, ela falou, no fundo é isso mesmo. E o marido se enrolou com a outra, né? Mas não engravidou também. Mas ela não queria se separar. Só que agora ele é o culpado, né? Ela queria mandar ele embora, porque ela não suportava a ideia de não dar um filho para esse marido. Então isso precisa ser entendido. Isso acontece também se você criar uma situação de, por exemplo, você fica da cadeira de roda de uma hora para outra. Qualquer homem que ficar numa cadeira de roda e tiver uma esposa jovem que não tem filhos, ele vai se sentir muito mal. Então ele vai criar uma situação de mandar a esposa embora e voltar para a casa da mamãe. Precisa trabalhar, porque muitas vezes a esposa não quer se separar. O esposo não quer se separar. Então o ideal do casal é dizer, eu fico com você mesmo você sendo estéril. Independente, e nós não precisamos adotar por causa disso. Aí nós vamos para um segundo passo. Está bem assim? Você concorda? Você aceita receber mais? Se conseguirem, aí sim podem adotar. Mas sempre tendo a consciência de que nós temos que olhar para a criança e não para a nossa deficiência. Tudo bem até aí? Esse é o equilíbrio e é o pertencimento também. A criança não pode vir suprindo ou substituindo um filho biológico seu, senão ela vai ter problema. Ela vai ficar sobrecarregada. E a ordem... Você pediu para falar um pouco mais sobre a ordem, eu falei bastante sobre as outras coisas. Você fez uma pergunta, né? O sistema judiciário, na questão da adoção, primeiro ele faz um cadastro, as pessoas têm, a família, o casal tem que estar apto, e aí eles colocam algumas condições. E, geralmente quando eles querem, o que eles querem, recém-nascido ou o mais novo possível. Aí então, pelo que você falou, o ideal seria você olhar primeiro, ter a criança, para depois o casal, olhando a criança, decidir a adoção, ou esse processo não influencia? Eu não sei te responder, isso é bastante complexo, cada caso é um caso. O sistema judiciário, ele não olha de forma sistêmica, ele olha tentando proteger a criança, tanto que hoje o sistema jurídico, ele exclui os pais biológicos. Por que ele exclui? Para evitar que esses pais venham a incomodar, começar... Então, precisamos entender que legalmente eles protegem, mas eles acabam criando uma exclusão. Porque primeiro vai para sua casa o Michael Jackson da Silva e você muda o nome dele para Antônio. Entende? Antônio das quantas? Já é uma exclusão. É terrível isso. Então, não sei como resolver, mas quando você faz isso, você já está tirando dele o que ele tem de mais precioso que o que sobrou para ele, o nome. Então, Só um minuto. Só um minutinho. Eu preciso... Então, quando você faz isso, você cria exclusão. Como fazer? Não sei. Mas o ideal é que você entenda que esse tipo de coisa vai gerar exclusão. O que nós fizemos numa constelação é trazer para essa criança que ela tem um pai e uma mãe e que esses pais tiveram dificuldade e por isso eles têm esses pais agora. Mas nós ensinamos ele a honrar os pais e os pais honrarem os pais deles. Incluir a família dos adotivos e entender que nós somos os criadores, os que mantêm vocês, os que geraram são outros. Nós estamos fazendo um serviço em 4, porque os 2 primeiros têm problemas e nós também.
Então nós estamos fazendo isso, tentando amenizar os problemas jurídicos que de repente estão realmente protegendo, porque as pessoas são muito mal intencionadas muitas vezes. Então um pai que descobre que é drogado e descobre onde o filho está, ele começa a chegar e falar, ó, é meu filho, eu vou contar para ele, ou eu vou raptar ele, e aí os pais começam a ter que dar dinheiro. Então é para isso que o sistema judiciário tenta, mas ele cria uma exclusão. Seria um direito, ninguém pode, não existe autoridade para tirar você do seu pai. Só que se a autoridade não tirar, muitas vezes você não sobrevive. Porque o seu pai está agressivo, ele pode ser psicótico, pode ser drogado. Pode completar a pergunta. O casal impor condições, eu quero um bebê de 3 meses, é porque o casal já tem algum problema ou nada a ver? Eu vou responder essa sua pergunta com uma coisa que acontece bastante. Você conversa com uma mulher, está grávida, né? Hoje tem ultrassom, então, papo da mulher. Ah, está grávida, tal. Aí eu vou perguntar para você, está grávida quantos meses? 6 meses. Você já sabe o que é? Não sei. O que se deu sexo? E para você, o que é melhor? Como a gente já tem muito pessoal de psicologia, sabe que a gente está louco, porque já tem 2 meninas, eu quero um menino, não posso falar isso. Está tudo lá, já está fazendo a rejeição. Tá? Mas eu sei que politicamente é incorreto querer, mas eu quero. Né? O neném nasce, eu não tenho um sorriso amarelo, ou outro menino. Mas eu sei que não pode rejeitar e acho que fiz a grande coisa. Né? Conscientemente eu rejeitei mais. Aí a pessoa diz assim, para mim tanto faz, desde que venha com saúde. Aí eu imagino que ela é bebê e ela não tem saúde. Está lá dentro. Ela nem quer. O que ela fez? Esse bebê que você disse que precisa ser tantos meses, menina, loiro ou azul, ele já vem com uma condição. Eu estou indo no supermercado comprando o que eu quero. Não é assim que se faz com gente. Problema, exclusão. Então, quando eu escolho de tantos meses, eu estou dizendo que o resto eu não quero. Exclusão. Vai ter problema. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, nos achamos muito evoluídos, mas a gente está achando que está comprando um carro. Quando você fala, desde que veio com saúde, está achando que está fazendo grande coisa. Está dizendo para Deus, ó, eu estou pegando, tá, mas se não vier com saúde, e aí a criança vem com diarreia, pronto, não tem saúde. E se faltar um dedinho, vai jogar no lixo? Eu falei com uma moça que trabalha com a gente, que ela falou assim, qualquer sexo, ela falou exatamente isso, desde que veio com saúde, eu lembrei. Então, a gente repete as coisas que nem papagaio, e não pensa o que está falando. Mas daí eu perguntei para ela, se por acaso não vier com saúde, ela, Deus me livre, não diga para vocês, Deus me livre. Temos que cuidar dessas coisas, porque a gente cria rejeição não rejeitando. A nossa psique é muito complexa. Então, muitas vezes é melhor entender, dizer, puxa, eu já tenho 2 meninos. Esta gravidez já aconteceu contra a minha vontade. Eu preciso entender e dizer para mim, eu não estava totalmente preparado para estar grávida de novo. E eu, como tenho 2 meninos, era muito legal, meu coração gostaria de ter uma menina. Mas eu informo para o bebê que eu entendo isto e que se for da necessidade do nosso sistema, ou que eu tenho traumas, né, e que está vindo mais um menino, é assim. É melhor assim do que inventar uma história e fazer de conta que eu estou dando nó. A gente acha que dá para dar um nó, né? Nós fizemos isso com Deus, né? A gente quer meio negociar com Deus. Eu me comporto bem, vou na missa todo domingo, ou no culto todo domingo, e eu imagino que não vai acontecer nada comigo. Aí quando acontece eu me revolto, como se eu estivesse negociando. E é isso que a gente faz. Por isso que as pessoas se revoltam com a religião. Eles imaginam que se fizer tudo certo não vai acontecer nada errado contigo. Não é bem assim que é a vida. Quem fez pergunta aqui? Essa rejeição, ela tem que partir diretamente dos pais, dos genitores, ou ela pode ser imposta por avós, por tios ou por outros? Qualquer rejeição, da forma como veio,
É lógico que se for dos pais a rejeição é mais forte, mas os avós também rejeitam. Quer ver aquela menina de 16 anos que foi estudar fora e voltou grávida? Os avós ficam pé da cara. Como é que se faz uma coisa dessa? Muitos avós até imaginam e propõem fazer aborto, porque naquele momento eles estão pensando na filhinha bonitinha, coitadinha. Eles não estão vendo a neta que está ali, ou o neto. E aí depois, eles entram um pouco, passa 2, 3 dias, eles percebem que vamos ter que encarar isso mesmo. Aí nasce a neta, é o xodó dos avós. Mas como é que é o sentimento da neta primeiro? Por que essa neta é o xodó dos avós? Porque ela precisa inconscientemente agradar os avós e muitas vezes ela está sendo manipulada pelos pais ou pelos avós porque ela foi rejeitada. Então ela faz todas as vontades dos pais. Ou então o trauma é tão forte que ela vira uma revoltada e aí, tá? Depende do grau de rejeição e depende de tudo o que acontece. Não dá para dizer, se acontecer isso vai ser assim. A nossa psique ela é complexa, ela pega todos os detalhes. E aí muitas vezes com uma informação que a gente dá para essa neta dizer, olha, seus avós naquele momento não estavam pensando em você, estavam pensando na sua mãe, fizeram por amor e talvez até estavam se sujeitando a cometer um crime para beneficiar a sua mãe, mas não fizeram. Então hoje eles se sentem culpados, por isso que fazem de tudo para você. E você, como se sente rejeitada, faz de tudo para eles. Tem ônus e bônus. Agora precisamos, ok? Já deu, siga. São só seus avós. Você não deve nada para eles, eles não devem nada para você. Assim a pessoa se liberta. E tem muitas pessoas que não conseguem se libertar dos pais por causa desse trauma. A criança fica traumatizada assim que a mãe recebe a notícia que está grávida, mesmo tendo o apoio dos avós? Momentâneo. Se a mãe não está preparada e sentiu um choque e eu não vou dar conta, com certeza. Não, mas no momento ela não quer de jeito nenhum. claro que fica. Mesmo com apoio. O que fazer Mas é pra- menos. Oi? Mas depois de uma conversa com os avós, Conversa não cura. Conversa não cura, precisa reprogramar. Aceita a criança e cria essa criança com maior amor, com maior carinho. Então, Mas lá se no- conversa curasse, não tinha nenhum bêbado na face da terra. Fica um trauma. Fica o trauma e precisa reprogramar. Por isso que a terapia ela tem uma técnica para reprogramar. Não adianta você dizer para o bêbado, bebida faz mal para a saúde. Quanto mais você diz, é o que ele quer se acabar. Então você está dizendo, você está no caminho certo, bebida faz mal para a saúde. Ele quer se suicidar aos poucos. Eu tinha um parente que ele fumava muito. E aí as pessoas diziam para ele, isso aí mata aos poucos. Ele falou, eu não tenho pressa de morrer. Eles brincam com isso, mas é uma verdade, é um suicídio em conta-gotas. Então, se você não reprogramar, ele está no caminho certo. Se você diz para o seu filho que te liga às 3 horas da manhã, que está lá na boca de fumo, ele liga, quantos casos a gente tem? Pai, se você não vier aqui pagar a minha conta, os caras vão cortar o meu dedo. E aí levanta o pai e a mãe, doido com dinheiro no bolso, e vão lá e pagam, entram lá na boca de fumo e pagam. Vocês sabem do que eu estou falando. Quantos pais fazem isso? Esse filho, ele tem algum tipo de trauma, pode ser dele, pode ser dos pais, mas normalmente é dele, que está dizendo, vocês vão me querer agora, vão me salvar. Só que o problema é que cada vez em quando os pais têm que estar salvando ele para ele. Então precisa entender aonde é que ele se sentiu tão ameaçado. E trazer isto à tona. Se conseguir isto, pode se desmontar o conflito. Pode se desmontar o conflito. Acontece de uma situação dessa que você falou agora, da boca de fumo lá e tal, enfim. Mas se esse filho foi assim concebido, mas como foi programado, e lá mais tarde ele desviou. O que ele está fazendo na boca de fumo então? Ele desviou lá mais tarde, lá na adolescência. Não existe isso. Não existe desviar sem um motivo. O filho programado, se ele... Mas ali dentro da família existe que ele está trazendo algo para ele? Claro, Dos pais? nós não podemos imaginar
que uma situação aconteça porque ele é uma má índole mesmo. Tem algum trauma que está levando ele para isso. E muitas vezes nós não conseguimos resolver, porque o trauma é muito forte. E os pais muitas vezes querem resolver o filho. Eles não querem resolver o problema deles. A ausência também causando isso aí. Nós nunca conseguimos medir que intensidade isso que aconteceu vai causar. Precisamos entender assim, ó. 2 filhos criados da mesma forma podem reagir diferente a cada trauma. Não é uma matemática. Isto não é ciência exata. Isto é psique. Por isso que as pessoas dizem, quando assistem a TV, né? Nós, no sofá, assistindo TV, a gente sabe tudo. E aí, a gente está sentado lá e aparece uma mulher que ganhou neném e jogou na lata de lixo. Onde é que... Aí a gente, onde é que já se viu? Os animais não fazem isso. Lógico que não fazem. O animal não tem uma psique complexa como a gente. O animal não entra em depressão pós-parto. O animal não traz esse tipo de trauma. Esta mulher pode estar numa pressão que ela surta, ela não sabe o que está fazendo. Ou sabe. Mas aí você vai perguntar, a vida dela não tem valor nenhum. É um lixo. Então que valor tem a vida do bebê? Ela vê a vida do bebê com o mesmo valor. Vai repetir a minha vida. Eu preferia morrer, então. Vocês percebem a diferença? Então precisamos entender que esta pessoa está com um conflito desse tamanho. Nenhuma mãe vai jogar o bebê no lixo. Por que um gato não faz isso? Porque ele não tem essa necessidade, essa psique complexa. Nós estamos tentando desenvolver a nossa psique, por isso que é difícil. Por isso que nós ficamos loucos, por isso que nós ficamos depressivos. E olha a sociedade que a gente vive, as cobranças. Nós temos dupla personalidade, temos algo chamado ego. Então, esta complexidade que precisa ser analisada. Se eu tenho um filho drogado, o que eu faço? Primeiro ponto, eu sou um fracasso como pai. Segundo, jogo toda a minha raiva em cima dele, você! E aí a gente não acha solução. E, gente, muitas vezes não é fácil mesmo. Mas aí você vai ver, tem 3 gerações de homem rompidos. Ou 3, 4 gerações de mulheres com problema. Por que uma criança vai para adoção? É um enxerto. Sai daqui e vai para lá, porque aqui não tem solução. E muitas vezes esse enxerto funciona, principalmente economicamente. Ninguém adota se não tem condição econômica. Muito raro. Então uma criança adotiva que vem de uma favela, de repente tem faculdade. Aí ela, quando ela vai lá ver os pais biológicos, que ela já é grande, ela percebe como esses pais fizeram muitas vezes por amor ou por desapego mesmo. Sua vida não tem valor, vou te dar em adoção. Ou eu estou tão metido na droga aqui que veio o conselho tutelar e levou. Ok? Não tem como eu dizer, olha, aconteceu aqui, isso vai acontecer assim lá na frente. Não é bem assim. Algumas pessoas com muitos problemas conseguem dar conta, porque o sistema é mais ou menos equilibrado. Outras pessoas não dão conta porque o sistema é todo desequilibrado. Então não se compare. Não se compare ao seu irmão. Ah, mas o meu irmão é um dependente dos pais. Se ele é dependente dos seus pais, tem algum problema aí. Principalmente se os pais dão tudo para ele. E você fica pé da cara, né? Seus pais estão dando mais para ele, porque se você tivesse 3 cachorrinhos e você for tratar e tiver um bem magrinho, que os outros 2 comem mais, você ia pegar o bem magrinho e dar mais comida para ele escondidinho. É o que o seu pai e sua mãe estão fazendo. Então, muitas vezes, quando seus pais dão mais para seus irmãos, é porque eles estão dizendo, você é mais competente, deixa... Mas a gente fica ofendido. Eu fiz tanto. Tudo bem até aí? Só encerrando aqui, gente, a ordem. Quem vem primeiro é maior, quem vem depois é menor. Quando se inverte isso, é um perigo. O mesmo perigo que se imaginaria se acontecesse se o rio subisse, ao invés de descer. Se você fizer uma represa, já é um problema. Vai acumulando água, até que uma hora estoura. Imagina se o rio subir.
Então, inverter a ordem é perigosíssimo, causa inclusive doenças graves. Eu já trabalhei em muitos tipos de doenças que a gente chama de atentado à integridade por causa de inversão de ordem. O que é a inversão de ordem? Eu, como filho mais velho, desbanco meu pai, desmoralizo meu pai, todo mundo olha mais para mim, minha mãe me acha o cara e o pai está lá no canto agora, não vale mais nada. Também aquela situação, muitas vezes, onde os irmãos olham para o pai e a mãe é muito ruim, muito rígida, vem de uma descendência de pessoas difíceis, muitas vezes vem de descendentes de europeus que vêm de guerra, que não são amorosos, que aprenderam que primeiro comida, depois a gente pensa no amor se der. Os nossos ancestrais eram assim, os meus avós, eles não pensavam muito em amor, porque barriga vazia não dá para se apaixonar, eles diziam, né? Então o amor era em quinto lugar. Aí essas pessoas muitas vezes vêm rompidas, eles não conseguem dar carinho. E aí vem uma irmã mais velha, a mãe tem 15 filhos, já no quarto em diante é a irmã mais velha que cuida desses filhos, a mãe vai junto na roça com o pai, o bebê nasce, 3 dias depois a mãe já está carpindo junto com o pai, e quem cria é essa irmã mais velha. Eu já trabalhei um caso onde no dia das mães, os irmãos mais novos ligavam para ela em vez de ligar para a mãe. Então, inversão de ordem total. Não tem como essa irmã ser mãe deles. Mas essa inversão de ordem cria uma confusão geral. Esta irmã normalmente vai ter problema com os filhos dela, cuida mais dos irmãos do que dos próprios filhos. Isso também acontece muitas vezes quando um homem morre muito cedo e um filho de 10 anos, por exemplo, tem que ir trabalhar fora para ajudar a mãe. Esse filho pode se sentir o marido da mãe e o pai dos irmãos. Nesse caso que o pai falta, muitas vezes é necessário esse emaranhamento por um determinado tempo, mas não quer dizer que não vai ter custos. Então este homem normalmente entra a serviço, vira um boizinho de piranha meio invertido, normalmente ele é muito eficiente, tem que crescer muito rápido, se torna responsável, os irmãos consideram, seguem ele, e a mãe, que muitas vezes depende desse filho, também trabalha fora, mas o filho ajuda a sustentar, vai vendo ele como um pilar. Esta mãe não vai abrir mão desse menino, porque ela tem mais 5, 6 para criar. Qualquer nora não é muito bem-vinda aí. E vocês sabem exatamente por quê. E muitas vezes você quer se casar com esse homem, e a sogra mete os pés em você. E aí você acha que a sogra é ruim. Imagina você com 6 filhos, dependendo desse menino, se você não iria pegar ele a serviço também. É uma necessidade. Então, muitas vezes esse homem fica a serviço da família. O grande problema é que ele cria todos os irmãos, não consegue deixar a mãe, não consegue separar a mãe da esposa, se casa, a esposa vira meio filha, não tem voz ativa, os filhos dele ficam meio em segundo plano, os irmãos ligam de madrugada, ele sai correndo. Alguém conhece algum caso assim? Terrível para a família desse homem. Mas ao mesmo tempo, ele é o cara que onde ele põe o dedo, tudo funciona. Porque ele foi abençoado, de certa forma, o destino fez com que ele assumisse o lugar do pai. Mas com o tempo, o ideal é ele pôr o pai no lugar e ficar só como filho mais velho. Assim teria mais leve para ele. E entender que a partir do momento que os irmãos estão criados, acabou a função dele. Ele não é o pai. Isso precisa de cura, porque ele vai sempre se sentir o pai. Mas muitas pessoas se acham melhor que a mãe e melhor que o pai. Aí sim, o perigo. Quando eu estou por necessidade do sistema é uma coisa. Mas quando eu me acho mais competente, melhor, eu sou um pai melhor que o meu pai, ou eu sou uma mãe melhor que a minha mãe, e aí eu faço pelos meus irmãos, ou quero fazer para os meus filhos de forma diferente, eu normalmente não consigo. Então, inversão de ordem pode provocar, inclusive, perda de vida, por acidente ou por doença. Todas essas leis são muito graves, se burladas de forma muito impactante. Se nós excluirmos muito uma pessoa, o representante vai vir muito parecido.
Se a exclusão é leve, o representante representa levemente. Se o desequilíbrio é muito grande, quando isto inverter, vai ser um estrago. E se a inversão de ordem é muito grande, é só imaginar o que aconteceu quando a barragem rompeu lá, né? Estrago grande. Quando se inverte, quando se consegue ordenar, o sistema normalmente consegue uma cura. Mas muitas vezes as pessoas vêm aqui, o genro, que no sistema o sogro era muito mal visto, esse genro vira o líder da família. E aí não se entende, porque aos 40 anos ele se acidenta e morre. E deixa um monte de órfão. É muito comum esse tipo de coisa. Então, cuidado se você está sendo o pai da sua esposa. Cuidado se você está sendo muito mãe do seu esposo. Cuidado se você, como filha, está cuidando do seu pai ou da sua mãe como se você fosse os pais deles. Você pode cuidar de seus pais, mas como filhos. É diferente cuidar pais e cuidar filhos. O seu filhinho pequeno, você está preparando ele para a vida. Seu pai e sua mãe estão se despedindo da vida. Eu vi um caso muito emblemático. Uma filha com a mãe com Alzheimer que está desaprendendo. Esta filha queria ensinar a mãe a comer na mesa sem sujar a toalha. Impossível. Cada dia ela vai aprender menos. Não é o filho que você ensina a ele comer. Precisa ter essa noção. É lógico que vai ter um momento que você cuidar de um doente, você vai perder a calma. Mas precisa entender que você surtou e de repente fazer o movimento inverso. Então cuide, troque a fralda dos seus pais como filhos e não como pais. A dignidade dos seus pais. Eles podem estar ali só o corpo, porque a consciência de repente não está mais. Mas cuidado, foi eles que te geraram. Não trate seus pais de forma desonrosa. É inversão de ordem.